O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 24 de março de 2022. Eu sou Fernanda Castro e este é o seu Lado B do Rio 229. Mais um Lado B chegando no seu vídeo. Hoje, o seu Lado B do Rio não conta com os painelistas de sempre, mas conta com a bancada só de mulheres. Ao meu lado, aqui no Sal Estúdio, Gabriela Figueiredo e via Embratel, Luara Ramos. Infelizmente, as outras colunistas não puderam comparecer, vários probleminhas apareceram, mas eu tenho certeza que teremos outros momentos como este, então em breve nós estaremos reunidas aqui. E tomamos a bancada do lado B para dizer que o podcast é delas, o podcast é nosso, né não, meninas? O Lado B do Rio apoia e participa da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação das mulheres na mídia podcast. A intenção é aumentar a participação das mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Escute mulheres e a podosfera também é nossa. E hoje nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o feminismo, os nossos desafios. Então, Gabi, bem-vinda. Vamos começar? Sim, olá ouvintes. Obrigada por esse encontro aí, né, com você, Fernanda, e com Luara via Embratel. E aí, Luara já tá em casa, pra ela isso aqui já é de boas, né não, Luara? Mais ou menos, sempre um desafio, né, Fernanda? Olá, Gabriela, olá, ouvintes do Lado B do Rio, olá, Caio, Fagner, Daniel, que ficaram em casa hoje enquanto a gente está aqui trabalhando. Mas é sempre um desafio, acho que pra gente, né, literalmente dar voz às nossas vivências, né, as vivências das mulheres numa sociedade que ainda nos é tão hostil. Então vamos tentar aí hoje falar um pouco desses desafios, elaborar um pouco desses desafios pra gente seguir aí organizando nossa estratégia feminista, classista, anticapitalista, pra gente vencer tudo isso. Luara, você que já começou aí a falar um pouquinho, né, desse desafio, eu acho que ser podcast é um desafio também para nós mulheres, né? Fazer mídias no geral, estar em espaços que, em sua maioria de homens, desbravar esses caminhos, falar o que quer, como quer, do jeito que fala, né? Tudo isso é sempre mais difícil pra mulher, né? Acho que a podosfera não é diferente porque ela não tá numa bolha fora da sociedade. Ela também tá inserida e é por isso que a gente tá aqui hoje reunido pra falar um pouco disso. Sim. Até em off a gente tava comentando um pouco, né? A gente fez um ano aí como colunista, né? Quando convidou a gente pra poder assumir esse lugar. É importante porque dá lugar a essa pluralidade, né? Que ela é real, né? Mas ao mesmo tempo é um grande desafio porque a gente não está acostumado a isso. Por mais que a gente atue em outros espaços, né? Eu já atuava com assessoria de comunicação, na militância mesmo, né? Militância sindical, do movimento estudantil, tudo. Mas quando você se depara em um lugar em que você vai estar exposta de tal maneira e expor a sua opinião, acaba não sendo tão confortável assim. Porque também a gente está sujeita às críticas. Não quer dizer que a gente não deva receber críticas, mas é porque as críticas às mulheres eu tenho essa impressão, assim, não sei se vocês vão concordar, de que nunca é só o que a gente faz. Então, a crítica à mulher na política, por exemplo, nunca é uma crítica à política que a mulher faz, é uma crítica à mulher como um todo, né? É porque fulana fez isso. Assim como a crítica à mulher nos podcasts não é só a isso. As pessoas geralmente fazem críticas à pessoa e não a determinada opinião, ou de onde veio aquela opinião, assim, mas fulana é assim, assado. Mas você viu tal coisa assim e tal? E pegam as coisas que são, às vezes, pessoais e misturam com aquilo ali. A gente vê que isso não rola com os caras, né? Isso rola muito mais com a gente. Essa exposição é uma exposição que ela não é da podcaster, ela é uma exposição da mulher, né? E então se torna um desafio, e também aquela coisa da síndrome do impostor, né? No caso da impostora, que é uma coisa muito comum também, eu acho, para nós mulheres. Eu lembro que as minhas primeiras colunas do lado B, assim, eram
eu ia até usar a expressão que era um parto mesmo, era um negócio difícil para mim ali, porque era doloroso, eu me via assim, tendo que provar para mim mesma que eu merecia estar nesse lugar, ou então várias vezes me sentindo insegura com relação. Será que eu falava, por exemplo, sei lá, tem uma coluna que eu falei sobre marxismo, e eu não me sentia marxista bastante para poder falar sobre marxismo, vendo que tem tanto marxista aí falando besteira, que você fica, caramba, como é que eles se sentem à vontade para dar tal opinião? E eu, às vezes, tenho que estudar mais uma coisa que eu já sei, entendeu? Ficava ali com medo de falar alguma besteira. E acontece, gente, acontece de a gente estar aqui gravando e errar, sabe? Errar, falar, eu falo muito, né? Falo meio embolado, às vezes passar ali batido, então você fala mais rápido do que pensa, e aí depois a pessoa vem cobrar, e geralmente cobra uma coisa da literalidade, né? Não, mas você disse tal coisa, mas peraí, e o contexto, e a intenção. Claro que a mídia também rouba um pouco disso, né? É impossível ser como se fosse pessoalmente, mas tem todo esse desafio que eu acho que pra gente acaba sendo mais pesado. Às vezes eu tenho receio de parecer vitimista quanto a isso, mas é algo que acaba sendo um reflexo do que é ser mulher na nossa sociedade também, né? Tem esse recorte que a gente precisa fazer. Gabi, e você, que não é, né? Você tá aqui a primeira vez como podcaster, você tá aí na coluna no site, então como é que tá sendo pra você desbravar agora esse universo da podosfera? Nossa, eu tô um misto de feliz e nervosa, mas assim, é isso. E eu concordo muito com o que a Luara falou, assim, a gente, sabe, a gente chega a pensar que a gente não é capaz, assim, né? E quando você trabalha com homens, tem uma coisa que alguns homens, assim, de amigos, né? Pessoas, assim, próximas, assim, que até falam assim, olha, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, estiver interrompendo, assim, qualquer atitude, assim, que possa ser machista, você fala pra mim e tal. E, assim, as interrupções sempre, não deixar terminar o raciocínio. E aí você fala uma coisa, né? Aí a pessoa vai lá e fala de uma outra forma, mas aquilo que você falou, ela tá falando de uma outra forma. E, assim, eu tive uma experiência quando eu fui estudar fora do país, né? Quando eu fui pra Espanha. E eu tinha um colega no mestrado que ele não suportava o meu sotaque brasileiro, né? Assim, eu não vou falar como os espanhóis falam, porque pra isso necessito tempo. Então, eu tinha ali um sotaque brasileiro. Então, eu acho que é o que mais, assim, ele não suportava quando eu falava. E ele também não suportava que eu soubesse um pouco da história do país, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que quando eu quis fazer o mestrado, assim, o mínimo que eu tinha que fazer era conhecer um pouco ali da história. Não tudo, lógico, mas, assim, é lógico que eu não vou também saber mais do que a pessoa que nasceu, que foi alfabetizada, que fala por muito tempo, que leu muito mais do que eu, que foi para uma escola e que sabe muito mais da história ali, né, do que eu. Mas eu sabia um pouquinho. Então, quando eu falava, ele falava assim, não, mas não é bem isso, mas teve isso também, e aconteceu isso, mas também foi assim e tal. E, assim, eu demorei muito para entender que aquilo ali foi um abuso moral, assim, que eu vivi, assim. Mas a vida é muito doida, porque, assim, eu agradeço muito a ele, porque eu tinha vivido um relacionamento com uma pessoa 8 anos mais velha que eu, isso há muito tempo atrás, e algumas atitudes dele eram iguais a esse menino. Iguais, assim. E, assim, eu falei, então, realmente, sabe quando dá aquele clique, que você percebe assim, putz, eu já passei por isso, mas na época eu não percebi. Sabe quando, assim, a pessoa acha que você é meio burrinha, você é meio bobinha, não sabe nada do que você tá falando, sabe? Quando você tá falando uma coisa, mal presta atenção para o que você tá falando, fala, não é bem assim, não é isso, tenta te corrigir, sabe? Assim, eu acho que o que mais, assim, me ficava com uma raiva é quando a pessoa olha pra você de uma forma, como assim, como você fosse meio burrinha, sabe? E eu adoro que as pessoas me subestimem, que eu sou, né, meio... que eu não conheço muito, sabe? Porque isso, eu não sei, mas dá uma força, sabe? No final, sabe aquela, assim, a volta por cima, assim, haha, agora veja onde eu cheguei. Sabe? Mas, assim, eu agradeço muito. E eu aprendi a ter um respeito pelo feminismo que eu não tinha, assim, de verdade. Assim, não que eu achasse que o movimento se resume a mulheres que odeiam homens e que não se depilam. Acho que isso é uma visão imbecil, retrógrada, medieval, e que no feminismo não é só isso. Então, ele me fez respeitar muito o movimento feminista, sabia? Muito doida a vida, né? Sem dúvida. Agora, esse negócio que a Gabriela falou é muito interessante, né? A coisa da voz. A gente que tá aqui falando, né? As pessoas não estão ouvindo
a nossa voz, não estão nos vendo, mas estão ouvindo a nossa voz, é impressionante como é comum quando mulheres ousam dar opinião, como essa é uma crítica recorrente. A gente vê pessoas, comentaristas esportivos, com dicção péssima, com um negócio horroroso, mas coloca uma mulher pra gritar gol pra ver como é que os caras reclamam. Na política, vocês veem isso também. Lembra da Marina Silva? E de conteúdo também. Né? Às vezes a mulher tem muito mais conteúdo, eu falo, e ela é completamente ignorada ali. E se ela fala alguma besteira, aí descaracteriza-se, porque pra que estão colocando a mulher nesse espaço? Eu lembro quando eu falei daqui da Marina Silva, né? Tenho muitas divergências com a Marina Silva politicamente, mas uma coisa que era recorrente de crítica a ela, nossa, a voz da Marina é muito enjoada. E por que a nossa voz incomoda tanto, né? Eu tenho uma tese, assim, eu acho que é porque eles não nos ouvem, né? Então, assim, muitas vezes os lugares em que a gente que a gente começa a falar, ou é na base da gente tem que gritar mesmo para poder falar, ou é por causa de costume, né? Não são acostumados a ouvir a voz das mulheres naqueles espaços. Sim, o espaço de esporte Imagina, os espaços públicos não foram pensados para as mulheres, não foram construídos, pelo menos, né, pensando aqui numa sociedade, né, no Ocidente, se a gente, né, eu não vou entrar aí numa discussão mais profunda, mas se a gente for pensar, e olha que para o Ocidente nem ocidentais somos, né? Mas enfim, a gente tá falando... Eu tenho brincado com essa coisa da ocidentalidade, que eu falo, eu não sou ocidental, eu sou latino-americana. Mas tô falando do espaço público, né? Que não é o lugar da mulher, né? O espaço público não foi pensado para a mulher. Os homens pensaram para eles. Então, a voz da mulher neste lugar incomoda muito, seja lá qual for esse espaço, né? Se a gente pode pensar aí desde a política partidária até um podcast, né? A gente tá falando de tudo que gera, que ressoa, e esse lugar não é pensado pra gente. Então é isso que a nossa voz incomoda, o nosso jeito de falar incomoda, a roupa que a gente veste incomoda. Tudo é um motivo pra banalizar o que é essa mulher, né? Assim, menosprezar a nossa atuação, né? Justamente. Então, você não serve pra aquele espaço porque você tem tal coisa. Então a gente não vai ser boa o suficiente. Sim, a gente nunca é, e aí gera isso que você falou do início, né? Gera as inseguranças, geram todos os medos, e a gente tem que quebrar isso num movimento que é muito duro, assim. Eu também estava falando com o Loara antes, que quando os meninos me chamaram para apresentar o Lado B Notícias, eu sou jornalista, sempre trabalhei em jornais, mas também trabalhei sempre na produção, então eu não falava, eu não aparecia, eu estava sempre ali por trás. Então esse movimento de vir falar também foi muito esforço, muita, né, assim, e olha que é isso, eu, assim como Loara, eu venho de uma história de movimento estudantil, de estar em lugares onde se fala e tal, mas é uma outra coisa, né? Você tá aqui agora dando sua opinião para muitas pessoas, construindo opiniões de outras pessoas, então isso gera um peso que é principalmente gerado por uma sociedade machista, né? Que acha que a mulher nem é capaz de fazer isso, assim. E a gente pode... Eu acho que tem... desculpa, Fernanda. Só para finalizar, eu acho que a gente pode falar que, apesar da gente estar hoje, né, em 2022, a mulher ocupando vários lugares, né, crescendo em todos os aspectos, estando onde tem que ser dela, na verdade, ou às vezes só sendo visibilizada, porque tem muito disso, né? A mulher sempre esteve ali disputando os espaços. Não é que o espaço é público, é dos homens. Elas estavam ali disputando o tempo inteiro, mas elas não eram visibilizadas, né? Então, a gente, apesar disso, é isso, né? A gente ainda tem que ouvir determinadas coisas e a gente ainda tem que pensar que para determinadas coisas nós não somos capazes, né? Assim, é muito... E também que tipo de mulheres ainda são visibilizadas, né? Que tipo de mulheres ainda conseguem ocupar esses espaços? E aí, quais são admiradas também? Sempre são mulheres que elas têm um certo padrão, né, ali. Sim. Então, é sempre aquela fala mais contida, mais meiga, mais adestrada, eu vou dizer assim, sabe? É essa que não incomoda, é aquela que tá ali falando com toda a paciência. E tem hora, eu acho que a gente tem que ser paciente, inclusive a minha tirinha de todo 8 de março é a mesma, assim, de a pessoa perguntando, o que você acha que é mais difícil em ser mulher? É a jornada dupla, às vezes tripla de trabalho? É o padrão de beleza inalcançável? E os personagens respondem, paciência. A gente tem que ter muita paciência. É o mais difícil. E eu realmente acho que no movimento
que também é pedagógico, a gente precisa ter essa paciência, mas tem hora que cansa, gente. Tem hora que é muito cansativo, é exaustivo. Eu me sinto cansada na maior parte do tempo, assim, desde que eu comecei a ter consciência do que é o papel social feminino, sabe? Sim. Porque ele é isso, ele é uma atitude social, então as pessoas ficam levando sempre essa disputa biológica também, esse negócio que cansa pra caramba, e aí justificando sobre isso, e faz com que a gente se sinta muito culpada também quando não está dentro desses padrões que se esperam da gente, né? Porque a gente é socializada com esses padrões, né? O padrão de cis-heteronormatividade, o padrão de rivalidade feminina, o padrão de maternidade compulsória. Quando a gente ousa sair desse lugar e falar de coisas que, poxa, são tão comuns e deveriam ser, eu acho que quando a gente fala de machismo, é preciso dizer o tempo todo que machismo é medo. É medo de que a gente ocupa esse espaço, porque onde nós poderíamos estar se as mulheres ocupassem de fato esses espaços? Essa pergunta precisa ser colocada o tempo inteiro. O que a gente já não poderia ter conquistado? E é porque esses espaços não são negados que acho que a gente ainda tem uma sociedade tão retrógrada mesmo, né? Com coisas que você fala assim, não, isso aqui é beira o absurdo. Por que a gente não tem mais gente pensando sobre isso? E é sobre tudo. Mas, para não me alongar mais mesmo, eu acho que é isso. A gente precisa pensar também, fazer sempre esses recortes sobre o que ainda estão colocando como um padrão dessas mulheres. Então, qual que é a representação feminina que a gente tem hoje? Porque não basta que a gente coloque mais mulheres, assim. Se a gente for colocar mais mulheres falando a mesma coisa, ou mais mulheres sustentando uma mesma estrutura. Sim, aí nesse debate aí, sem dúvidas, a gente tem que pontuar a questão da mulher negra no Brasil, num país de maioria negra, né? E aí, não é essa mulher que está sendo colocada, visibilizada na grande, imensa maioria. Muito, muito pelo contrário, são as mulheres mais desempregadas, mais subempregos. Sim, que mais pobres, porque a gente está num país que está cada vez mais pobre, são essas mulheres que estão cada vez mais pobres, são essas mulheres que perdem seus filhos todos os dias e tem que lutar contra isso todos os dias. E aí, a gente também não pode esquecer disso, né? Porque senão a gente fica num vazio muito, muito grande, principalmente para pensar a mulher brasileira. Eu acho que, sem dúvidas, e os locais e espaços que essa mulher tem ocupado e da forma que ela tem ocupado, como o Luara pontuou. Sim. Eu acho que é isso, né, Gabi? Sim, não, porque como você falou, assim, se nossa sociedade tem mais de 40%, mais de 50%, né, da população negra, então cadê essas pessoas na televisão, novela, telejornal, na política? São sempre poucas, assim, né? Você vê que quando muitas pessoas comemoraram e ficaram felizes, assim, que também eu acho legal, quando a Maju foi ser apresentadora do Jornal Hoje, né, na Globo. Tá, mas assim, quanto tempo demorou pra ela ter esse lugar como apresentadora? Você sabe que eu fico me perguntando sempre, assim, quantas mulheres negras estão produzindo aquele trabalho dela, sabe? Porque é isso, você tem a Maju, sim, e mais, ali é gigantesco, a gente tá citando a Maju, mas a gente pode falar de diversos outros locais e trabalhos, enfim, e realidades. Mas são quantas pessoas? Porque é isso, não adianta uma, duas, três tá ali nesse debate apenas de representatividade, não tô dizendo que não é importante, é extremamente importante, mas é isso, uma, duas ou três, se não consegue abalar essa estrutura que a gente tem, a gente fica só nisso, né? Parece que é exceção, né? A regra, e né? esse é o grande cinismo do liberalismo, né? Da ideologia liberal, é esse, que ele toma como um todo. Então, assim, se a Maju conseguiu chegar lá, então agora as meninas negras estão vendo e vão se sentir representadas, vão querer ser. Mas não é assim que funciona, gente. A gente sabe que não é assim, entendeu? A gente sabe que eles também estão surfando numa onda dessa coisa da representatividade, que ao mesmo tempo que é importante, ela mascara esse problema, assim, porque quando a Fernanda faz essa provocação de quantas mulheres negras estão por trás daquele trabalho, não é só como jornalista ou como editora, mas quantas mulheres negras também, companheiras dos operadores de câmera, vou dizer assim, né, que ainda é uma profissão que eu imagino que tem maioria masculina e tal, não estão em casa trabalhando, né, para a reprodução daquele trabalho ali também, né, e tem o seu serviço doméstico invisibilizado, não remunerado. E é por causa do tempo que elas gastam fazendo aquele serviço que eles conseguem ter tempo para poder progredir na carreira e, quem sabe, daqui a pouco ter uma promoção e virar também apresentador, enfim, sabe? E essas mulheres, elas, onde é que elas ficam? E aí, quando a gente coloca uma apresentadora negra, o que é que muda na vida dessas outras mulheres? Além do fato de elas estarem vendo um telejornal como apresentadora negra, né? É importante, sim, mas e na materialidade das coisas, saca? Então, quando a gente vai falar de políticas públicas e tal, por que as pessoas têm acordado e votado cada vez mais em mulheres jovens
negras, da periferia e tal, assim, porque eu acho que são essas pessoas que têm essa vivência, assim, que conseguem perceber e também quando você fala da pressão, né, Fernanda, que tem essa responsabilidade de levar isso adiante, de levar essa vivência adiante, de levar, olha só, a gente passa perrengue quando tem que pegar ônibus à noite e em lugar ermo, assim. Como é que seria uma cidade pensada por mulheres, né? Eu acho que são provocações que vale a pena fazer para que a gente ocupe todos os espaços, e mesmo que não sejam só com mulheres ocupando esses espaços, que a gente tenha um pensar feminista sobre esses espaços, né, que a gente quer ocupar. Então, também dos companheiros, porque aí vem o lugar dos caras que eles sempre perguntam, né? Mas qual que é o lugar do homem no feminismo? Pois esse lugar tá aí para vocês ocuparem. E não é só com o debate individual de, conversa com o seu brother lá no grupo do Zap. Não é só isso não, gente. Sabe? A gente tem que tirar um pouco, eu quero falar um pouco mais disso aqui, mas a gente tem que tirar não é tirar, na verdade, eu acho que é dissociar o debate moral de dentro do feminismo para não virar um clubinho, porque o feminismo liberal faz isso com o feminismo, né? Ele vira um clubinho ali de, aqui, ó, é igual, agora tá na moda esse negócio de eu sou de esquerda, mas não da sua esquerda. Então tem esse feminismo também. Eu sou feminista, mas não do seu feminismo. Isso sempre teve, né? E aí vira o clubinho ali, a sororidade mais para algumas, mais para as minhas. Isso, né? Eu ouço essa palavra, começo a dar... Que horror, né? Que a gente chegou nisso. Começa a dar tremeliques, né? Porque virou isso, né? A minha sororidade é só aqui, tá, galera? Do meu grupinho, branca, né? Pra minha, por exemplo, pra mulher que trabalha na minha casa, nada, né? Sim. Então, é isso. A gente precisa aprofundar nesses debates pra gente poder materializar essas questões, né? Porque, infelizmente, é o que tá veiculando na mídia hegemônica, é o que vai veicular todos os dias na novela, esse debate sempre raso. Eu não tô aqui nem dizendo que não tem que ser feito, sabe? Não é isso, não tem que ser veiculado. Mas aí vem nesse viés que é limitante e que a gente sabe que não é à toa. Isso também não é feito de qualquer maneira. Sim. Então, a gente fazer esse debate, levar esse tipo de provocação que a gente está fazendo aqui, eu acho que é fundamental nessa disputa mesmo, porque a gente está disputando a sociedade, né? Sim, aí não, como diz uma escritora nigeriana, Chimamanda, que ela fala assim, ela tem um livro, assim, que todas as crianças, todo mundo tem que ser feminista, assim. Porque, claro, o homem também tem que participar, Quando, por exemplo, na educação dos filhos, não é só a mãe, o pai também. Então, ele tem que também ensinar aos seus filhos e os seus filhos homens, principalmente, a respeitar, né, as meninas. Mas eu, do ponto, assim, de onde eu venho, de onde eu tô acostumada infelizmente, a conviver com pessoas de classe média alta, se tem uma coisa que essa galera não sabe, é educar seus filhos, assim, cada vez mais eu acho isso. Porque, assim, é sempre de uma falta de respeito, começando, assim, dentro de casa, como trata as pessoas que trabalham ali nas suas casas, e como, assim, educam os seus filhos, porque, assim, os pais são reflexo, quer dizer, os filhos olham sempre os pais, eles vão ser espelhos, os pais vão ser espelhos, sempre. Então, ali na mesa do café já começa uma falta de respeito, um cala-boca, não tem o menor respeito pelas mulheres que trabalham nas suas casas, acham que as pessoas têm que estar lá até 10 horas da noite, tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar. E são essas as pessoas que querem um Brasil melhor, que querem um mundo melhor. Tudo bem, ok, acho que tá certo, sim. Tá, mas começa aqui pela sua casa, sabe? Começa também a querer mudar alguma coisa assim dentro da sua casa, sabe? Não vai dizer que eu quero um país melhor, sendo que você tá fazendo tudo errado. E assim, eu vejo isso assim muito de perto, assim, chega assim a ser, muito hipócrita. Acho que eu tô indo já para um outro debate, não. mas... Na verdade, nós estamos, e eu acho isso até legal, assim, porque a ideia era essa mesmo, né, a gente sentar aqui e conversar, e a gente começou falando aí do nosso fazer na podosfera, de ser podcaster e tal, e isso prova, e rapidamente a gente começou a entrar em outras questões, isso só deixa claro como não é nada dissociado, né, assim, esse assunto tá ligado fortemente a todas essas outras questões que a gente levantou, porque faz parte da nossa vida, da nossa vivência, o que a gente passa todo dia, pelo que a gente tem tentando mudar, lutar contra. Então, meio que a gente já foi abrindo os caminhos, né, para outros papos, e aí eu queria até fazer uma provocação aqui. Vou começar pelo Luara, então,
tá, Luara? Mas aí a gente pode... Bem, eu vou começar com uma pauta que quando eu pensei, na verdade, até foi lá colocada no grupo e tal, eu pensei em começar pela Giovana, porque ela tem trazido esse debate pro lado B, pensando em América Latina, mas aí eu acho que a gente pode dar conta disso tudo aqui também, que é a gente falar sobre o aborto, sobre esse tema, e por que ele não avança no Brasil, diferente de alguns lugares aí na América do Sul que tem avançado, Luara. Principalmente, a gente até tem um pouco de várias ideias do que seja, a gente tá num país que nós temos Damares, gente, nesse país tão conservador. A Perpétua, né? Eu lembro muito a Perpétua da Tieta, né? Que piorou. Eu adoro Tieta, tá, gente? Tô vendo Tieta, amo essa novela, meu Deus. E então é isso, né? Se já era difícil, com esse governo as coisas pioraram, né, Luara? E eu acho interessante porque a gente pensa assim que, não, estamos saindo, mas não é à toa que era palavra de ordem, assim, do feminismo, que o pessoal é político, né, gente? Então, quando a gente fala do ambiente doméstico, eu acho que o grande movimento que o feminismo faz é justamente tirar da esfera doméstica, tirar do privado e tornar público essas questões que vão desde a reprodução do trabalho até a interrupção de uma gravidez indesejada, né? Porque isso acontece e não acontece só com adolescentes grávidas da periferia, como se pensa, não acontece só com feminista aborteira, como eles gostam de falar. Isso acontece também entre mulheres casadas religiosas, que não querem mais ter filhos e não têm acesso, não têm conhecimento sobre contracepção. E aí é um grande desafio, sim, né, Fernanda, a gente tratar isso aqui no Brasil, porque a pauta moral, ela foi colocada mesmo, não é de agora, pelo menos, eu pelo menos lembro desde 2010, assim, mas se a gente pegar desde a primeira campanha do Lula para presidente, quando foi colocado lá aquela entrevista com uma ex-companheira dele, de que ela fala que ele obrigou a abortar e tal. 89, né? 89, mas se a gente for pegar, assim, as mais recentes, eu lembro de 2010, em que pessoas da campanha do José Serra falavam, né, que Dilma, você vai votar na Dilma, ela é a favor de matar criancinhas, né? Teve registro de pessoas que pegaram isso, assim, com essas aspas. E foi tratado desde então como uma questão moral. E eu já falei aqui antes, reforço, assim, é urgente a gente dissociar o debate moral do feminismo, né? Porque fatalmente recai na tutela, sobretudo de uma democracia burguesa que não dá conta dos nossos anseios. Então a gente está o tempo todo, isso aí é com aborto, isso aí é com assédio, seja sexual, seja moral. A gente está quase o tempo todo, eu acho que foi importante para uma fase do feminismo aqui no Brasil, aí falando, né, como alguém que viveu, assim, passar por isso. A gente já teve algumas fases, teve também, isso é recorrente também dentro do feminismo, aquela coisa dos exposes, né, da exposição de, seja companheiros abusivos e tal, mas a gente precisa se libertar disso. Quando a gente vê movimentos liberais como o Me Too e tal, isso serve lá pro Oscar, serve para as mulheres famosas e tal, posarem como feministas e tudo, mas a gente precisa entender que feminismo não é um código de comportamento, gente. Feminismo é a forma política de organização das mulheres. Então, quando a gente entende isso, a luta pelo aborto, pela legalização do aborto, né, pelo direito ao aborto seguro, a luta por políticas públicas que vão impactar diretamente na vida, na reprodução do trabalho, que isso afeta a vida das mulheres. Aí nós estamos falando de creches públicas, de restaurantes públicos, né, restaurantes populares, restaurantes com refeições a preços módicos, porque quem ainda cozinha neste país, né, neste mundo, ainda são as mulheres, lavanderias públicas. Quando a gente está pensando nisso, nós estamos falando, né, de direito. Nós estamos falando de coisas que requerem organização. Então, não é simplesmente eu acho legal dividir a tarefa com a minha companheira. Não sai de uma coisa que é da vontade, né, de você depender da vontade de outra pessoa para que a sua vida ande, e vai para um direito garantido. Olha, eu não preciso passar tanto tempo da minha vida fazendo um trabalho doméstico, porque eu tenho como delegar isso de forma justa. Nós estamos falando, não é simplesmente explorar outras mulheres, que aí entra no debate dos serviços domésticos mal remunerados e tudo isso, né, que a gente tem contra as trabalhadoras domésticas, que a Gabi sempre fala bastante. Então, é isso, assim, a gente precisa entender que feminismo é organização. E para a gente avançar nesse debate, você precisa mais do que dizer, eu sou a favor da igualdade entre homens e mulheres, então eu sou feminista. Não, desculpa, você pode ser pró-feminismo, mas feminista você será a partir do momento em que você se envolver de forma organizativa em um processo que liberte outras mulheres. E entender a importância disso, né? E para fazer isso não é um movimento que acontece daqui para ali, gente. Eu também já caí em vários. Eu estive, inclusive, na organização da primeira Marcha das Vadias no Espírito
Santo. Ai, que vergonha. Tô aqui registrando isso. Esse time, 2012, gente. Então, assim, a gente erra e volta e tal. Isso é história e ciência se fazendo, mas a gente volta ali e fala, caramba, olha, não é isso aqui não. Ou esse rolê tá meio esquisito. Então, peraí, como é que a gente se organiza? Ouça mais mulheres, leia mais mulheres, vote em mulheres, mas não em quaisquer mulheres que sacodem a estrutura, porque se o seu feminismo não muda as estruturas, é marketing, não é feminismo, entendeu? É só uma camiseta, é só uma maquiagem para poder vender ali, não é feminismo. A gente precisa entender isso. Não, a grande mudança tá aí, né? E é um movimento que é difícil mesmo, a gente sabe que a gente tá lutando contra estruturas muito consolidadas, grandes, que passam por grandes lógicas dentro do capital. Então, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de coisas muito simples e que vão ser, que basta a minha postagem bonitinha e tal. Não, é muito mais profundo, a gente tem que se organizar, a gente tem que estar disposta a isso, inclusive, porque é difícil mesmo você se organizar, você tá em espaço de organização, você tem que com o tempo, essa questão de estar organizado, eu acho muito importante, que com o tempo você começa a pensar, eu não estou abrindo mão de nada, porque quando você começa a militar assim, vem muito papo, mas agora você tá abrindo, não, você começa a enxergar que você não tá abrindo mão de nada, você tá construindo muitos caminhos, muito mais seguros, muito mais coerentes, muito mais transformadores, que eu acho que isso é mais importante, né? Então, para trazer de volta para essa pauta, Gabi, do aborto, e Luara, inclusive, falou aí dessa questão do cuidado, que tá intrinsecamente aí também, né? Porque a gente sabe o quanto esse debate é difícil, porque nós estamos falando de mulheres, inclusive, e como é que você tem visto e refletido sobre isso, Gabi? Olha, é uma grande hipocrisia, né? Porque, como bem a Luara falou, assim, mulheres brancas, classe média alta, fazem aborto, né? Tem as clínicas lá, tem os médicos lá, e tudo muito bonitinho, muito limpo, né? Tudo muito garantido. E enquanto a mulher da periferia, ou então uma jovem, porque eu, como fui aluna de escola pública, eu tive algumas colegas, assim, que elas engravidaram muito cedo, e algumas optaram por realmente fazer o aborto, porque assim, ia ser uma mudança muito drástica para elas, porque elas não iam nem terminar o ensino médio, elas não iam chegar numa universidade. Então assim, elas iam precisar da mãe ficar com a criança para elas trabalharem, e elas não iam chegar a concluir os estudos, né? E aí é muito fácil para essas pessoas assim, Damares e companhia, perpétuas, né? Como você falou da novela Tieto, porque é a novela favorita do meu pai, e eu tô lendo o livro, né? E assim, a Perpétua é assim, a chibata moral, né? Então, Damares, né? É a chibata moral da nação, né? Então, é muito hipócrita, porque essas pessoas, elas não sabem a realidade ali. Então, eu acho que a gente não tem o direito de julgar aquelas pessoas que optam por fazer, porque só a mulher sabe, assim, né, aquela coisa assim, a gente sabe onde o calo aperta, entendeu? E assim, essa é a realidade, gente. Sim, são meninas, eu vi, assim, meninas que algumas tomavam anticoncepcional, outras não tomavam. Não, a gente tá falando de um país que não tem educação sexual, né? Exato. A gente tá falando de um país em que você não vai conseguir. Tem camisinha no postinho. Não é assim, gente. Não tem camisinha no postinho. A menina engravida porque não vai lá. Não é assim, né? E o problema todo também é porque parece que a gravidez, ela vira, né, deixa de ser uma escolha, ela vira um castigo por você ter transado. Justamente. Então é um debate moral o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ao mesmo tempo, quando a gente está falando então de jovens meninas, como a Gabi falou, também é uma sociedade que sexualiza essas meninas o tempo inteiro, desde a sua mais tenra idade. Sim, sabe? Sim. É o país que busca por novinha no site de vídeos pornô. Justamente. Os termos mais buscados. E aí a gente está condenando essas meninas, que a gente diz o tempo todo que o valor delas está nessa sexualização. E aí quando elas, não estou falando que elas não têm escolha sobre o próprio desejo, não é isso, gente, tem. Mas também a gente tem que pensar como é que se dá essa socialização em que essas meninas estão transando cada vez mais cedo.
cedo, entendeu? Sim. Então, levam o sexo sem essa consciência, porque não tem não tem uma educação. Eu falo consciência, mas assim, não tô moralizando o debate. Sim. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Sim. É mais no sentido dessa valorização mesmo, sabe? Então, a gente vê até começo dos anos 2010 ali, a gente via muita exposição também de vídeos vazados de meninas que se matavam por causa disso. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê essas modelos e tal. Então, assim, sei lá, no programa dominical, as meninas rebolando o tempo inteiro, na capa da revista, as mulheres peladas, então o valor delas está o tempo todo ligado àquilo ali. E na hora que isso acontece de forma privada ali, o cara vai lá e vaza, e olha isso aqui, tudo. Como é que fica a cabeça dessas meninas, entendeu? É tudo isso envolvido. A gente já tô aqui viajando também, porque o debate vai para vários espaços, mas também eu acho que um pouco é isso. Nós estamos penalizando essas pessoas, essas mulheres, né, essas meninas, porque são, na maior parte das vezes aí, meninas, por transarem, saca? É um negócio que não faz o menor sentido, porque depois também é a mesma sociedade que ela vai dizer que é maternidade, é maravilhoso. Sim, mas aí quando a menina ela vai dar conta, ela tem que dar conta, porque ela é mãe, então imagina. É maternidade compulsória, né? Que é um dos elementos de socialização. Justamente, e aí essa menina tem que abrir mão de toda a vida que ela tinha, que ela poderia construir, porque não existe aborto seguro neste país. E quando se tenta fazer esse debate, você é completamente limado, você não consegue avançar. Sim. As políticas cada vez mais freando os espaços que podem avançar nesse debate, né? Sim. Se a gente for pensar aí nas políticas que têm sido construídas, principalmente nesse governo sob Damares. Então, tratar de um tema que é super importante, porque neste exato momento existem meninas fazendo aborto. Nesse exato momento tem pessoas, mulheres, morrendo por causa disso. E eu sou contra e acabou, né? Não sou a favor, e assim, e não passa por isso. E não responsabiliza também o homem, como se a menina, né, fosse a responsável, né? Ela fosse taxada de puta, né, por ela ter se relacionado sexualmente com um homem. E não tem, sim, ninguém fala assim do rapaz que abandonou e a menina tá lá sozinha, agora grávida, e aí talvez aquele pai que vai só dar a mesma pensão, não vão ter um relacionamento, não vai, sabe, formar uma família, entendeu? Assim, e ninguém fala disso. Assim, mas assim, o pai também não tem que ser responsabilizado? A gente também não podia, assim, mudar um pouco, girar um pouco o debate? Então, não, esse que eu falei que é o risco quando a gente não dissocia, e eu falo dissociar, de separar, não de, né, claro que sempre vai existir uma moral, assim, mas de dissociar o debate moral do feminismo, porque a gente recai na tutela, principalmente aí da democracia burguesa, né? Porque ainda é uma justiça feita por homens, então você vai falar assim, não, vamos responsabilizar os homens. O que os caras queriam criar? O Estatuto do Nascituro, velho, sabe? Quer dizer, é melhor ser um feto no Brasil do que ser mulher, sabe? Desde que esse feto não tenha certa promoção, é melhor ser este feto do que ser uma mulher. Você ter que gestar o filho de um estupro, por exemplo, era isso que essa galera queria. As coisas mais esse absurdas. Sistema jurídico, isso que esse sistema jurídico patriarcal que a gente tem ainda coloca uma pensão de R$200 em que o cara chora pra poder dar e falar, tá vivendo com o meu dinheiro, entendeu? Que não dá pra você comprar a fralda do mês de uma criança, sabe? Você vai pegar uma creche hoje pra mulher conseguir trabalhar, ou seja, não deixar a sua carreira e manter um filho, é isso, assim, ela tem que pagar 2 pau de creche pra uma criança pequena. Como é que você faz isso? Aí você depende de um sistema que é da ajuda da mãe, da vizinha, da tia, da avó, entendeu? Que também são essas mulheres que continuam cuidando, porque não tem um sistema, não tem política pública que faça com que essa mulher consiga uma creche pública, né, um berçário 24 horas, um negócio. E se ela deixa também, mesmo que exista, mesmo que ela tenha condições, ela é uma mãe negligente, que, nossa, tá deixando o filho ali, e aí a mulher continua se sentindo culpada. E se essa criança faz alguma merda, desculpa aí a palavra, acho que minha avó vai perdoar essa. Eu acho que o horário tá liberado. Tá liberado pra falar, mas faz alguma besteirinha, se essa criança fala, cadê a mãe dessa criança? Né? Essa criança não tem mãe. Não tem mãe, aí, sempre a primeira frase. E se ela comete algum delito, aí a gente tem que diminuir a maioridade penal. Justamente. Aí não vamos proteger nossas crianças, se elas não forem brancas, filhas de uma certa classe média, estudada aí,
redução da maioridade penal para elas. Você falou aí, e eu me lembrei daquele episódio horroroso, violento ao extremo, que foi da menina, acho que daí, do Espírito Santo, né? Que... Sim, sim. São Mateus. Isso, foi uma das coisas mais absurdas e violentas nesses últimos tempos, porque os evangélicos acampados na porta do hospital pra não deixar a menina fazer o procedimento, e a gente viu nesse cenário aí vários, né, do alto escalão do governo, todo mundo envolvido, assim, esse grande absurdo. Eu não me lembro pra qual estado ela foi um estado do Nordeste, foi Pernambuco. E que só conseguiu também fazer esse contraponto porque mulheres feministas se organizaram para o mesmo acampamento e peitar esses caras. É organização, pessoal, não é simplesmente um post que vai salvar. É importante que a gente se posicione nas nossas mídias, sim, não tô falando que isso não é importante, mas não basta. E São Mateus, que é a cidade dessa menina, Fernanda, eu vi hoje essa matéria, é uma matéria da Pública, mas ela é de 2020, e apareceu para mim hoje, assim, por coincidência, falando que registra em média, São Mateus registra em média um parto de menina de até 14 anos a cada mês. Isso é realidade no interior do país. Isso e prostituição infantil, porque a gente não debate isso de verdade, assim, a gente sabe o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, e justiça faz vista grossa, polícia faz vista grossa, muitas vezes policiais, eu venho do interior, gente, então assim, muitas vezes policiais, inclusive, são os abusadores, sabe? Eu cansei de ver isso, assim. Então, é um negócio que é muito mais projetado na nossa sociedade, e as pessoas depois querem se chocar. Ai, mas nossa, vai submeter a menina a isso. Como se o aborto fosse pior do que o abuso que ela sofreu. E ela era abusada pelo tio, né? Sim, porque essa... Que é outra estatística importante também. Justamente. A gente... Que é isso, tá dentro da minha casa, né? As pessoas ficam achando que, tanto pra isso, ou quanto pras outras questões de violência contra a mulher, por exemplo, não é um ser maligno. Não, é o companheiro. É o cara legal. É o bom pai. É um ótimo trabalhador. Gente, ele... estupro marital no Brasil foi abolido nos anos 70. Estão falando de estupro marital, estão falando de homem, né, o seu companheiro que obrigava a manter relação sexual sem que você tivesse vontade. E a gente tem, assim, isso não é, se eu não me engano, ali 2015, isso é recente, assim, de um padre dizendo que não, mas você tá casada. Então, vocês lembram que viralizou isso? Eu não vou lembrar, mas é recente, nesse século ainda. Eu conheci uma enfermeira uma vez que ela tinha feito um aborto. Ela tinha 5 filhos e ela tinha feito um aborto. E ela contou essa história num espaço de formação, e ela contou dizendo que era isso, que o marido dela chegava em casa e forçava ela a fazer sexo, ela não queria e ela engravidou. Ela já era mãe de 5 filhos, ela não aguentava mais, ela quis abortar, ele não queria deixar, e ela fez escondido, sacou? Ela fez escondido. Então imagina, uma mulher com 5 filhos numa situação dessa. Gente, isso tá aí o tempo inteiro. Sim. A questão é essa, que está acontecendo o tempo inteiro. A questão é essa, porque o aborto acontece porque ele impacta diretamente, gestar impacta diretamente na nossa vida, sabe? Na nossa qualidade de vida, na nossa carreira. E isso devia ser tratado com muito mais seriedade do que gente que acha, inclusive o feminismo liberal, que acha que o debate do aborto é sobre transar. Sabe? Justamente. É sobre prazer. Não é isso, pelo amor de Deus, não é um método contraceptivo, sabe? Nunca foi debatido assim. É isso, rapidinho, Gabi, só pra gente também entender as várias realidades por onde isso passa. As várias mulheres que passam por isso. E que elas têm o direito, sim, de querer ou não ser mãe, sabe? Assim, é a mulher que já tem filho, a mulher que não tem filho, a mulher que transou a primeira vez e engravidou, a mulher que não... Entendeu? Você pode engravidar e ponto. E aí não é por isso que eu não posso ter o meu direito de, neste momento da minha vida, não ser mãe. Não, eu ia falar isso também, porque na verdade só nós mulheres sabemos o que vai acontecer com as mudanças que vamos sofrer, e depois você ter que ter aquela criança ali, ser responsável pelaquela criança e dar uma assistência, né? Ali você... Porque a criança, e ela não custa... ela custa uma grana, né? E ainda mais no Brasil, que os serviços públicos são precários. Então, você tem que ter, sabe, é muito fácil julgar. Como eu disse, assim, é muito fácil pra essa gente, pra Damares e Perpétuas, sabe, falarem eles gostam muito de falar que eles são a favor da vida. Assim, porque somos a favor da vida. Tá, mas e a vida das mulheres, sabe? E aí, essa vida também não importa? Assim, realmente é muita hipocrisia
hipocrisia. Eu vejo assim, eu acho que uma das palavras que podem definir é hipocrisia. Peço licença ao amigo ouvinte, à amiga ouvinte do lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B, em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O ouvinte do Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom LADOB. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por 2 professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição, obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação. E eu acho que a gente vai continuar falando de tudo isso, porque não tem, eu vou justamente puxar essa outra pauta aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já tá conversando, que eu também vou jogar a bola primeiro pra Luara, porque ela já falou, eu quero comentar sobre isso, então então ela vai comentar. É isso, né, pensar o feminismo, Luara, no projeto de país. Eu acho que a gente já está, nós já estamos falando sobre isso, mas... Sim. Porque eu ia completar, ainda bem que você já pegou o gancho, assim, porque eu ia falar isso da Gabi, assim, que não está dissociado. As pessoas não falam isso simplesmente porque tem um problema ali com a própria sexualidade, né, com o próprio... não é uma perversidade, não. A gente tem que parar de pensar essas coisas como comportamentos individuais, para poder pensar, quando eu falo de colocar o feminismo como uma organização política das mulheres, a forma política de organização das mulheres, melhor dizendo, para a gente ver assim, que não está dissociado. Os caras, quando eles colocam em pauta esses debates assim, que são moralizantes, de aborto, não, vamos mudar o status do ministério para o Ministério da Família, né? Então a mulher só existe se ela estiver em determinado núcleo, de um determinado padrão familiar e tal. Isso não acontece por acaso, né, gente? Eu falei isso há pouco tempo, acho que na última roleta da pistolagem que a gente fez com o LADB, quando a gente debateu também o avanço do aborto aqui na América do Sul, na América Latina, eu falei um pouco disso. Isso acontece, e é por isso também que o feminismo incomoda tanto, justamente por ser essa organização política, né, de esse contraponto, porque esses caras, eles têm um projeto de país e de mundo, de um sistema marcado pelo neoliberalismo, né, que é essa ideologia que eles cismam em dizer que não é ideologia, que para eles é lucrativo manter as mulheres em casa, é lucrativo você desmontar o sistema de previdência, porque aí, se você continua encarcerando as mulheres em casa, são elas que vão cuidar dos nossos idosos e idosas, são elas que vão cuidar dos nossos doentes. Então, você não precisa criar novos dispositivos públicos para que as pessoas possam usar daquilo ali como um direito. Você pode vender esses serviços. Ao mesmo tempo, quem é que tem menos acesso a dinheiro para poder pagar por esse serviço? E quem é que vai ter que frear a sua própria carreira para poder cuidar dos idosos, idosas, crianças e doentes? São as mulheres. Sim. Então, enquanto a gente não pensar isso como uma organização política, enquanto a gente não pensar uma forma de frear esse movimento e que tratar isso só na base do comportamento individual, de o Bolsonaro, ele é perverso, a Damares é um problema, existe essa gente está formando esse tipo de pensamento para colocar que a mulher de verdade, como eles gostam de dizer, a mulher de bem, a recatada e do lar, é que deve ser o padrão, porque isso serve ao projeto deles. Sim. Né? Isso serve, tanto que assim, eu estou tentando pensar aqui, quando eu falei da questão jurídica, né? O nosso sistema judiciário, que ainda é extremamente patriarcal. O direito é o direito da família. Qual que é o direito das mulheres, assim, se a gente for pensar? Eu acho que
recentemente, eu só consigo pensar na Lei Maria da Penha, que acontece justamente para poder frear uma violência, né, que é tão recorrente no Brasil, que foi preciso dizer, ei, parem de matar a mulher, porque daqui a pouco não tem ninguém para cozinhar e lavar para vocês, sabe? Me parece uma coisa meio assim, não é uma coisa que surge do nada e nem uma coisa que surge de boa vontade. Foi preciso a gente dizer, caramba, tem gente assassinando mulher o tempo todo. Eu moro num estado que é um dos líderes de feminicídio do país, um estado minúsculo, que é o Espírito Santo, mas tem assassinato de mulher todos os dias. E foi preciso dar nome a esse assassinato, que é o feminicídio, para que a gente conseguisse enxergar isso como estatística, né? Porque nem os nossos, mesmo que existem delegacias de mulheres, os nossos profissionais aí do direito, operadores do direito e das polícias estão pouco preparados. Então, esse projeto de país ele precisa ser pensado cada vez mais por mulheres. Então, precisa que elas ocupem cada vez mais esses espaços de tomada de decisão. Sim, né? sim. Porque mulheres nos gabinetes sempre teve, mulheres na militância sempre tivemos ali, mas qual que é o espaço dessas mulheres ali também? Muitas vezes é o de fazer uma ata, de servir o cafezinho. Não sei se eu já contei aqui no lado B, quando foi que eu tomei consciência de que eu precisava estar à frente de alguns processos da minha militância, assim, porque eu fui candidata a deputada federal em 2018, um processo que foi meio empurrado ali, assim, mas quando eu entendi aquilo, foi muito antes, mas eu estava numa reunião em que tinham, sem brincadeira, assim, uns 20 homens. A única mulher que tinha, assim, além de mim, era uma outra assessora. Eu estava ali como assessora. E eu, poxa, dei a linha do debate inteiro e tal. E era sempre referenciada como, a menina do fulano de tal. A menina lá do sindicato tal. A menina, né? Eu já com meus 20 e tantos anos. E aí eu falei, caramba. O cara ia lá e falava alguma coisa que eu tinha acabado de falar. Não, como disse a menina, poxa, se tá todo mundo se referenciando aqui, se todas as ideias aqui são minhas, por que não sou eu que estou falando, né? Por que não sou eu que estou ocupando o lugar tal do deputado tal que tá ali? Então isso começou a me cair a ficha. E é sobre essa organização, quer dizer, ela não passa só pela política institucional, de forma alguma, passa primeiro por uma organização nossa ali, com as nossas iguais, com as nossas amigas mesmo, sabe, com essa troca de ideias que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, mas isso tem que ir para algum lugar. Essa nossa revolta precisa ser organizada, porque senão a gente fica na mão desse debate moral, porque esse pessoal acha que é isso que é bonito. Sim. É isso que as pessoas querem ouvir, entendeu? Que é bacana que, ai, a mãe resignada, nossa, que bonita, porque isso foi construído, gente, há séculos. Entendeu? A gente não vai quebrar isso tão rapidamente, a não ser que seja isso mesmo, assim, esmagado, quebrado, na base da porrada. Vai ter que ter uma briga grande. E é muito interessante pontuar essa questão das mulheres na política, porque é isso, né? Nós tivemos uma eleição, a última, de muitas mulheres foram eleitas, mulheres negras, mulheres trans, e a gente vê quase que cotidianamente essas mulheres sofrendo todo tipo de violência. Todo tipo de violência, né? Desde de pegar na bunda dela, desde falar alguma coisa, a mandar mensagens dizendo que vai matar, as mulheres tendo, né? Marielle Franco. Então, a gente... esse é o país que matou Marielle Franco. Sim, esse é o país que matou uma mulher negra, né? E acho muito importante a gente frisar isso. Sim. E que tem, a todo momento, mostrado que não querem essas mulheres nesses lugares de poder. Que não querem que essas mulheres estejam fazendo políticas públicas, estejam tomando decisões. E, ao mesmo tempo, essas mulheres estão dizendo o tempo inteiro, nós estamos cada vez mais organizadas e nós vamos cada vez mais reivindicar este lugar. E isso é muito importante a gente pontuar, porque deixa também muito forte que essa disputa, ela é muito concreta hoje. Ela não, né, felizmente, é óbvio que a gente vai ter muitos espaços ainda, que a mulher tá ali colocada só porque tem que colocar, porque é obrigação, porque tem que ter a porcentagem tal e tal. Mas, e sobretudo na política, porque é um ambiente muito visibilizado, é um ambiente que estão se discutindo sobre isso o tempo inteiro, né? Nós temos a referência disso para a democracia brasileira, né? Pensando no sistema político brasileiro. Onde são as decisões. É onde são feitas leis, é onde são tomadas elas, é onde são ditas que não, essa lei não vai existir. É onde é distribuído dinheiro justamente. Para política pública, para emenda, para tudo. Justamente. Vamos falar a real. É onde se pensa como vai funcionar essa sociedade materialmente. E aí, essas mulheres estão sendo o tempo inteiro coagidas porque elas estão também o tempo inteiro dizendo que nós não vamos sair daqui. A gente empurrou a porta com o pé e vamos. Mas é isso é o fruto de uma organização, né? Que não é de hoje.
ver, aí a gente tem que dizer isso sempre, o tempo inteiro, olha, isso vem de muito longe mesmo, mas que a gente tem que fazer isso mesmo, não há outro caminho, é disputar todos esses espaços, né, Com muita Gabi? luta, né? Muita luta, né? Porque, como você falou, chuta a porta, né? Nem bate, chuta pra abrir a porta. Alguns só assim, Porque, não tem jeito. porque senão a gente fica pra trás, assim. Eu acho, por exemplo, estamos em ano de eleição. Temos até agora uma pré-candidata à presidência, né? Uma mulher. É triste você ver, espero que eu esteja enganada, mas a gente não vai ver, a gente vai ver pouquíssimas mulheres como vice. A gente vai ver muito poucas mulheres como vice. Não, nós somos o país que nós tiramos Dilma, né? Sim, é exato. o país que tirou. Sim, eu acho que é impossível não falar de mulheres na política e não falar da crueldade. Crueldade. Da Dilma, inclusive dentro do PT. Sim, Eu aqui falando como petista, assim, as pessoas negando a Dilma o tempo Isso. inteiro, falando, não, mas não sei o que lá. As manchetes dizendo que o PT está tirando a Dilma dos espaços, quer esconder a Dilma o tempo inteiro. É uma violência tão grande. E eu não me esqueço, gente, não sei se vocês vão se lembrar, da posse da Dilma. Nós estamos falando da posse da primeira presidenta eleita pelo Brasil. E algumas manchetes no dia seguinte eram Marcela Temer, ofusca... Sim, lembro Sim, demais, nossa. lembro demais. Veja o modelito usado por Marcela Temer. Veja Sim. como fazer a trança da Marcela Temer. E aí, vocês imaginem uma menina de 5, 6 anos de idade, olhando aquilo ali e vendo que o valor dela é saber fazer uma trança direito e não ser eleita a primeira presidenta de um país. Sim, entende? É esse o tipo de socialização que a gente está exposta, o tipo de mídia que a gente está exposta, e que é completamente uma distorção do que nós poderíamos ser, sabe? Enquanto mulheres organizadas, enquanto pessoas que pensam políticas públicas, que pensam desenvolvimento da nossa sociedade. E isso foi isso. durante todo o pleito de Dilma, Sim. né? Durante o tempo inteiro. Era a manchete dela, raivosa. Até hoje. Uma mulher raivosa, justamente, até hoje. A Dilma é uma mulher raivosa. Antipática. Ela é estressada, ela é... Mandona. Tudo isso, assim, ela mesmo fala isso no documentário, não vou lembrar o nome do documentário agora, mas ela fala isso, assim, ou me pautavam como raivosa, ou me pautavam como burra. Sim. Algo desse tipo, ela fala algo desse tipo, assim. Imagina, né? A Dilma... Incompetente. Ela não sabe fazer política. Imagina. E assim, vale lembrar também que na inauguração, primeiro jogo, eu acho, da Copa das Confederações, não, Copa do Mundo também, assim, lá em São Paulo, abertura da Copa do Mundo, isso, Luara, lá no Itaquera, né? Mas assim, ela foi xingada, mas ela foi vaiada, assim, de uma forma tão brutal, que assim, poucos jornalistas na época chamaram a atenção disso. Sim, porque foi assim um super silêncio, sabe? Quase ninguém que falou no assunto, sabe? Como se ela merecesse ser xingada, ser vaiada, sabe? Isso muito antes da campanha, né? Começar, enfim. Inclusive, eu tô mega feliz de estar falando da Dilma aqui, porque isso é uma das coisas que mais me revolta na vida, sério. Assim, presenciar tudo que aconteceu com Dilma, né? A gente vê todo aquele processo de impeachment da Dilma, o quanto aquilo foi violento. E o pós também, e o até hoje. É tanto que sempre que a Dilma posta alguma coisa assim, eu vou lá e falo, maravilhosa! Sabe? Porque, por exemplo, depois, eu acho que foi um erro jogar a Dilma numa eleição, logo depois de tudo aquilo. Eu achei algo muito apressado, sabe? Assim... Você diz em 2018? Sabe? Eu achei aquilo muito apressado pra Dilma, mas enfim, eu não tô no partido, não participei dessas construções, mas eu acho que não deveria, saca? Acho que a Dilma naquele momento não deveria. Enfim, mas eu acho muito importante... Mas é que a Dilma, Fernanda... desculpa, pode não, mas eu acho que é importante a gente pontuar sobre a Dilma sempre, assim, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acabam esquecendo sabe? Do que ela passou por ser mulher. E a violência... Do que ela passou por ser mulher e tá nesse espaço. E a violência que ela sofreu justifica por o governo não ter sido muito, muito bom economicamente e tal. Não, gente, mas não deixaram ela governar, gente. Ela não pôde nem governar. Não, independente disso, acaba que o machismo e a misoginia mesmo, porque o que houve ali foi o golpe, ele é misógino. O golpe de 2016, o impeachment da Dilma foi um golpe misógino. Isso acaba ofuscando todo o que ela é de brilhante, assim. A Dilma, ela é uma profissional, uma economista brilhante,
brilhante, uma analista brilhante. Se vocês pegarem as análises, principalmente de geopolítica mais recente da Dilma, não tem nada mais avançado, assim, inclusive dentro do PT, onde ela é presidente de honra da Fundação Perseu Abramo, né, que é a fundação do partido. E aí você vê sempre alguém relativizando. Não, mas ela não sei o que lá. Mas ela é muito técnica. Ninguém nunca reclamou de um homem ser muito técnico. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como assim ela ousa ser Sim. mais técnica do que mulher? Como assim ela ousa falar com autoridade? Entende? E a Dilma, ela é essa pessoa. Às vezes ela soa intransigente, porque as pessoas não estão acostumadas a mulheres com opiniões fortes, entendeu? E ela tem, porque ela é brilhante, porque ela estuda aquilo, porque ela formula muito e muito bem. E isso incomoda pra caramba. Sim. Nós já estivemos em posição disso. Aí a gente volta lá pro início da conversa. Sim. Olha só como nossa conversa. A gente voltou lá pro início, não é? É a forma como ela fala. Sim. Nossa, mas ela é confusa e não sei o que lá. Confusa. Ela, aos 19 anos, foi torturada em nome da democracia brasileira. Exatamente. O raciocínio dela é lento, né? O raciocínio dela, ela fala muito ruim, a fala dela não é boa. Eu me lembro a primeira vez que eu discuti feio, assim, com política. Eu era fui uma adolescente muito tímida e que falava pouco, acreditem se quiser. E eu estava na faculdade e o professor foi levantar o debate ali em 2010, ou seja, assim, já começando a coisa da campanha. E alguém foi falar que não, guerrilheira, que não sei o que lá. Gente, eu bati na mesa. Porque quando a Dilma surgiu pra mim, assim, eu já era, né, filiada ao PT, sou filiada desde os meus 17 anos. Quando ela surgiu pra mim e eu fui conhecer a história dela, eu tinha ali também os meus 19 anos, que foi a mesma idade em que essa mulher foi barbaramente torturada. Sim. E eu pensava nisso com pavor, que eu falava, gente, eu não teria coragem de fazer metade do que essa mulher fez, porque a ideia de ser torturada por qualquer coisa que fosse, é um negócio que me apavorava. Eu tenho pavor, sabe? Pavor de polícia militar, tudo, porque como eu falei, eu vim no interior, onde policiais assediavam meninas, então meu pavor vem daí, e aí eu vi aquela coisa, como é que ela teve coragem? Pra mim, é uma grande inspiração. Pra mim também. Essa é uma grande inspiração. Uma grande inspiração, sim. E eu vou reafirmar, eu fico muito feliz de poder estar falando da Dilma aqui. Eu acho que é esse o lugar que ela precisa ter na história desse país, saca? Assim, eu acho que cada vez mais falar dela, escutá-la, ler Dilma, Sim. porque é isso, ela é uma grande mulher, uma grande referência, que foi, durante esses anos todos, massacrada, assim. Sim. Pelos Pela políticos imprensa. brasileiros, pela imprensa, por todos os lados. E ainda assim, porque não deve ser nem um pouco fácil passar porque ela passou ao longo da vida dela, né? Que isso aqui é só um recorte, um pedaço do que ela já viveu, Sim. né? Mas, e ainda assim, ela ser esse ser que tá aí sempre disposta, contribuindo com a democracia brasileira, pensando, refletindo. Então, e é isso que eu ia falar, Fernanda, naquela hora, quando você falou assim, não sei por que colocaram, porque a Dilma é essa pessoa. Ela tem noção da responsabilidade, ela não foge, cara. Ela não então, foge. Se você chama pra fazer uma coisa, ela tá lá. Se você Sim. chama pra representar, ela tá lá. Não é porque ela é membro ou que ela ocupa algum cargo, não. Ela faz isso porque ela é uma grande lutadora, ela sempre foi uma grande defensora da democracia brasileira, e ela vai ser isso até o final. Não, entendeu? e eu super falar. acredito, e por isso que eu tô falando aqui assim dela, assim, me sinto muito orgulhosa de estar fazendo isso, inclusive. Sim, e ela passou por muitas coisas, Claro. e ela foi muito, assim, ela foi muito segura, assim, muito dura, muito forte, e só tomando Muito porrada. Muito digna. É, eu acho que essa é a melhor palavra pra ela, assim, muito porque digna. ela não fez nada de errado, né? Ela não roubou, enfim. Ela não tinha por que ter sido massacrada. E é uma pessoa que, como vocês falaram, assim, com 19 anos ela foi torturada, e ela fala, e uma das coisas que eu admiro dela é que ela fala abertamente sobre isso. Ela fala assim, em diversas entrevistas, ela fala assim que se ela pensasse, ela pensava assim, eu vou aguentar por mais 1 minuto, eu vou aguentar por mais 2 minutos. Porque se ela pensasse em aguentar por 10 minutos, talvez ela não aguentaria. E eu acho que ela foi uma pessoa extremamente forte, que talvez talvez até um homem não aguentaria o que ela aguentou. Eu não E tenho aquele disso. depoimento dela pra CPI, aquele depoimento que ela fala pro Agripino, também é histórico, né? Em que ela, isso a gente precisa pontuar também. Quando nós falamos de pluralidade, de mais mulheres na política, não é qualquer política, sabe? Eu quero mais Dilmas, eu não quero mais Simone Tebet. Me desculpe. Eu também, querida. Nenhuma Damares, Nenhuma Damares. Nem por favor. Damares. A gente não quer mais Carla Zambelli, a gente quer mais Dilma Rousseff, a gente quer mais Marielles vivas.
a gente quer Thalírias Petrônios, a gente quer esse tipo de gente, sabe? Que tá do nosso lado, que tem lado. Porque a Dilma também, na fala final dela com a Agripina, é isso. Ela fala, senador, e eu acho que na época da ditadura nós estávamos em lados opostos. Nós precisamos saber quem que são as nossas adversárias, sabe? Porque senão vira uma grande armadilha, assim. O feminismo liberal, ele tem grandes armadilhas, né? Sim. Então, quando recai muito sobre já falei, né, da pauta moral, ou então dessa coisa do assédio, que vira sempre uma exposição individual e não das estruturas que permitiram que mais homens sejam abusadores. Sendo todo esse cuidado, assim, para que a gente fomente cada vez mais o desenvolvimento de mulheres sejam lideranças e que não sejam apenas suporte para uma política que ainda é extremamente patriarcal, um judiciário que ainda é extremamente patriarcal, uma sociedade que, obviamente, né, vai ser vai estar sempre retroalimentando esses sistemas. Sim, e não é à toa que nós estamos aqui falando sobre esses temas e pensando em ocupar cada vez mais esses espaços para trazer esses debates, né? Porque faz parte dessa organização que a gente tanto falou aqui hoje, né? E eu acho que é importante a gente reforçar sempre isso, assim, de estarmos organizados em várias frentes, inclusive, né? Você pode estar organizado em várias frentes. E a gente tá bem perto de terminar, né? Por isso que eu tô aqui já com essa fala de finalmente e tal. Nós tínhamos outras coisas para debater, mas também entrou outros assuntos que nós nem tínhamos pensado, e isso é muito bom, porque me senti mesmo, assim, num encontro com mulheres, e vamos falar, porque é isso, né? A gente quer falar e a gente tem que falar, então... Luara, quer falar mais um pouquinho, se despedir, dar recadinhos? Sempre, sempre. Agora que eu comecei, eu não paro mais. Não, mas aqui, minha filha, mais 2 horas aí pra nós, tá bom. Mas você sabe, Fernanda, que eu também me ressentia bastante disso no início, e aí eu ia participar de atividades com os companheiros, e às vezes ficava me desculpando, porque eu falava muito, e aí eu tenho um amigo que é amigo mesmo, mas ele sempre fazia essa provocação, você fala muito. E teve um dia que eu dei uma nele, eu falei, olha, eu falo muito sim, mas é porque eu tenho muito a dizer. Adorei. Muito bem. Eu sou uma mulher que pensa, eu sou uma mulher que formula, eu sou uma mulher que sou interessante, sabe, que sou curiosa pelas coisas, então eu acabo, me torno essa pessoa. Então eu tenho muito a dizer. Então eu tenho a dizer aqui também que foi um prazer muito grande estar com vocês. Sempre tem sido um grande desafio pela responsabilidade que é, e eu acho que nós mulheres acabamos, assim, nós sabemos de fato a responsabilidade que é levar mais mulheres adiante, por isso que eu acho que há essa grande pressão também, há uma pressão que ela vem do machismo, mas também é uma pressão da responsabilidade que a gente sabe que segura estando aqui. Espero que os nossos ouvintes, principalmente as nossas ouvintes, tenham se identificado e que ajudem a gente também nesse desafio. A audiência do Lado B do Rio, eu posso dizer que foi muito acolhedora comigo, tanto nas colunas como também como panelista. Então eu sou muito grata por esse espaço, por essa experiência, porque é uma pessoa também da escrita, né, Gabi? Como você. E depois acabei vindo para o áudio, assim, com a minha voz acelerada, com todo esse medo, mas que está sendo um grande prazer aí dividir essa experiência com vocês. Obrigada, Fernanda, pela condução, tanto lá no Lado B Notícias quanto estive, também por vocês, nos grupos e com todo o apoio que a gente dá umas às outras. E tem um recadinho, sim, já que a gente está falando de projeto de país. Nos últimos dias, o Lívio Luna, nosso entrevistado aqui do Lado B, número 213, ele tem falado bastante sobre o apagão dos aplicativos de transporte, né? Ele que é o @Uber de esquerda, então vamos seguir por lá para ter mais informações sobre esse movimento. Tem um movimento aí de paralisação, se não me engano, previsto para o dia 29 deste mês, pela regulamentação dos aplicativos, né? Pela regulamentação desse sistema que tem cada vez mais explorado os trabalhadores, explorado o desemprego no Brasil, também é preciso dizer. Então, esse projeto de país que nós estamos falando, que pauperiza a classe trabalhadora, principalmente as mulheres, porque somos nós, né, que estamos aí na base da classe trabalhadora, principalmente as mulheres negras também. E esse sistema, ele tem como base a exploração desse desemprego, da miséria, da fome. Então, os companheiros aí dos aplicativos de transporte estão promovendo esse apagão dos apps, vão ficar de olho para a gente apoiar, como eles têm dado lá dicas de como que a gente pode apoiar, seja deixando de pegar corridas por esses aplicativos no dia, como já aconteceu no apagão dos aplicativos, né, de entrega de comida e tal, que aconteceu no ano passado, nos últimos anos. E vamos ficar de olho aí, porque a nossa luta não tá... A nossa luta tem classe, gente. A nossa luta tem lado. Nós precisamos ter essa clareza, assim. Só para poder finalizar, tivemos esse mês aí o Dia Internacional das Mulheres, que é coletivo, é plural, e é uma conquista das mulheres trabalhadoras. E aí, eu tenho só mais essa fala aí, assim, que é o seguinte, assim, a Clara Zetkin, que é uma grande, né, foi uma grande militante
feminista alemã, ela lembra a diferença da luta das mulheres burguesas pelo voto e a diferença da luta das mulheres trabalhadoras pelo voto, né? Enquanto as mulheres burguesas utilizavam do argumento do direito natural, apesar de que, né, nenhum direito é natural, sempre é um direito conquistado, a Clara Zetkin pontuou, a luta das mulheres trabalhadoras entende que essa é uma luta por um direito que é social, ou seja, ele deve ser conquistado, ele é um direito que ele deve estar abarcado sempre nas lutas, na construção histórica da luta das mulheres, né? Então, é não esquecer disso, aprender, aliás, a dissociar, né? Qual que é o nosso papel, quem que são os nossos adversários e as nossas adversárias, pra gente não colocar e não perder nosso tempo com o feminismo liberal. É isso. Não vou enrolar mais, não. É isso que eu queria dizer. Que seja o feminismo classista e capitalista. Senão, não é feminismo, é marketing. Tá aí dado o recado de Lara. Gabi? Eu quero agradecer, né, por estar aqui hoje com vocês, por estar no estúdio presencialmente e, assim, agradeço muito a oportunidade. Eu tô desde julho, vocês fizeram um ano, né, eu tô desde julho do ano passado, agradeço muito ao pessoal do Lado B, Caio, Fagner, Daniel e todo mundo, assim. E eu quero deixar, recomendar que, pra quem ainda não viu, a série Elza e Mané, gente. Eu não vi ainda. Tá no Globoplay. Mas eu quero ver. Ó, Elza, grande mulher. Gente, que mulher, Elza Soares, viu? E, assim, tá muito bom. A série são 4 capítulos e vejam, assistam e vamos cantar sempre Elza Soares. Vamos sim. Meninas, super prazer também. Primeiro, falar aí, né, um ano de Lado B, super feliz com isso, do acolhimento dos ouvintes, dessa maturação que vai sendo feita ao longo dos episódios e tal. Enfim, muito obrigada também. É muito bom estar no estúdio. Eu trabalhei muito tempo em estúdios, tava morrendo de saudade de entrar no estúdio. Muito bom poder conversar com vocês. Acho que fazer uma conversa que acaba que é muito espontânea da gente, porque é isso, é do que a gente está vivendo, do que a gente está pesquisando, do que a gente está estudando, do que a gente está trabalhando. Então essas coisas não estão nem um pouco dissociadas das nossas vidas, muito pelo contrário, é o que a gente vive todos os dias. E é importante que a gente reflita, que a gente produza sobre isso, que a gente fale sobre isso. É importante que a gente construa e que a gente também tenha esses espaços como o Lado B do Rio. O Lado B do Rio hoje tem muitas mulheres, isso é muito maravilhoso. É a maioria de mulheres hoje no Lado B do Rio. Então é isso, eu queria super agradecer. Também agradecer a campanha O Podcast é Delas, né? Então, pessoal, vamos ouvir mais mulheres, vamos falar com mais mulheres, né? Porque a gente tá falando desse espaço do falar, mas também tem essa construção do ouvir, né? Que é muito importante também. Então, que mais mulheres escutem, acessem conteúdo como esse aqui de hoje. E é isso, escutem o Lado B Notícias, leiam as colunas, né, Gabi, no site. Sim, sim. E, por fim, só um recadinho rapidinho aqui para Franco Lampin e André Vieira. Vejam seus e-mails ou entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais para vocês escolherem e receberem seus brindes da Veste Esquerda. E é isso, agradecer todo mundo, a paciência de nos escutar até agora. Isso aí é para amanhã. E é isso, meninas. Valeu, tô bem feliz. Obrigada, muito bom papo. Que possamos ter mais desses, né? Mais papos como esse. Acho que a gente precisa, sim. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigada. Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.